Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Kaline Farias e, conforme prometido, estou aqui para dar continuidade ao edital da CESAP, falando sobre a história do RN. Se você chegou aqui por causa da notificação, seja bem-vindo novamente. Se está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada dos nossos conteúdos voltados à sua preparação. Ao final, se gostar, deixa seu like para que eu possa saber que está gostando do conteúdo e se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta. Então, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, eu quero compartilhar rapidinho com vocês uma coisa que eu percebi durante a preparação dos materiais para as aulas, né? Eu estava olhando aí novamente o edital e percebi que alguns pontos iniciais eles são fundamentais para a gente entender melhor o restante dos conteúdos, né? Às vezes, se a gente não tem uma boa base logo no começo, fica difícil compreender o desenvolvimento histórico e os desdobramentos que vêm depois. Então, por isso, eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais nesses primeiros tópicos, porque esses iniciais são essenciais, especialmente na contextualização histórica do Brasil no período colonial e na formação da capitania do Rio Grande dentro do sistema de capitanias donatárias do século XVI, que é o primeiro tópico do edital. Então, aprofundando nisso, pensando nesse aspecto, eu resolvi gravar agora a parte 2 da nossa contextualização, focando especificamente na capitania do Rio Grande, seu papel dentro do projeto de colonização português, e aí a gente vai entender melhor como era esse sistema, os objetivos da coroa com a criação das capitanias, quem eram os donatários, os desafios enfrentados e principalmente como isso impactou o território que hoje conhecemos como Rio Grande do Norte. Então, a ideia é que com esse reforço você consiga se situar historicamente e compreender melhor os temas que vêm na sequência, que são mais fáceis, né, depois que você compreende esse primeiro contexto. Então, para entender a ocupação do território, os conflitos, a presença estrangeira, os ciclos econômicos, que facilita até na compreensão dos aspectos geopolíticos, que marcaram a nossa história. Então, vamos juntos nessa retomada e aprofundamento, pega papel e caneta e vamos mergulhar aí a fundo nessa parte da nossa história. Então, eu gostaria de começar aqui com uma linha do tempo histórica detalhada aí sobre o descobrimento do Brasil. Eu trouxe essa linha aqui porque muito antes da chegada dos portugueses em 1500, o território que hoje chamamos de Brasil já era ocupado por uma imensa diversidade de povos, né? Então, a gente chama esse período de período pré-cabralino, que era o período antes de Cabral, e abrange milênios de história rica e complexa. Estima-se que, por volta de 1500, cerca de 5 milhões de indígenas habitavam o território, vivendo majoritariamente no litoral. Esses povos estavam organizados em diferentes troncos linguísticos, como Tupi, Macro-Jê, Caribe, Aruac, e representavam uma grande diversidade cultural com línguas, religiões, costumes e formas de organização social própria. Então, eles mantinham redes entre si, formavam alianças, mas também guerreavam por territórios e disputas locais. E mais lá na frente nós vamos entender como isso impacta na história do Rio Grande do Norte. Em termos econômicos, né, eles praticavam agricultura, como a mandioca, por exemplo, pescavam, caçavam, coletavam e além de produzir cerâmica e artefatos de pedra. Então a ocupação indígena era marcada por diferentes formas aí de moradia, de organização social que variam conforme a região geográfica, como nós podemos ver aqui os povos indígenas antes da chegada dos portugueses. De acordo com historiadores, o atual território brasileiro ele podia ser dividido em 4 grandes áreas culturais indígenas: a amazônica, tapuia, tupi e jê. Então, a amazônica, a região amazônica, com impressionante diversidade cultural dentro da floresta tropical, os tapuias, na região do interior do país, habitada por povos nômades e seminômades, o tupi, ao longo do litoral, onde o primeiro contato com os portugueses foi estabelecido, e o jê, no Planalto Central e no Sul, com aldeias bem organizadas e estruturas sociais complexas. Então, nós podemos ver aqui que, geograficamente, as populações indígenas eram distribuídas e ocupavam todo o território nacional, ocupando aí boa parte aí das planícies, das florestas, dos rios, das montanhas, do litoral. Então, quando os europeus chegaram, eles encontraram um verdadeiro mundo, né, de nações indígenas. E o que é que podemos ver aqui é essa distribuição e
como descreve aí Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro. Quando aqui chegaram os portugueses, o Brasil era um mundo de nações indígenas, entre 2 a 4 milhões de índios, repartidos em milhares de aldeias distribuídas por todo o território nacional. Então, é nesse contexto que a gente vai analisar aí a expedição de Cabral, né, que se dava num contexto, como eu falei no vídeo anterior, de grandes navegações, com o objetivo de encontrar o caminho das Índias. Então, desde 1487, Portugal buscava uma rota segura e lucrativa para chegar ao território aí do Oriente, né? Especialmente as Índias por via marítima. Em 1498, Vasco da Gama ele havia conseguido chegar às Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança, e Portugal queria assegurar essa rota e explorar novas possibilidades. Então, foi nesse contexto que, em 9 de março de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral, né, partiu de Lisboa com destino às Índias, e Cabral ele liderava aí uma frota com 13 embarcações e aproximadamente aí 1.000 homens, né, incluindo navegadores, soldados, padres, intérpretes, escrivães. Então, em 22 de abril, eles chegaram aí após uma rota que os levou mais a oeste do que ao habitual, talvez aí propositalmente, né, como o objetivo era expandir aí, né, conhecer novas rotas, talvez propositalmente, a frota avistou terra firme. E o local, tradicionalmente considerado como ponto de chegada, foi o atual Porto Seguro. Então, é importante que a gente lembrar dessa data, tá? De 22 de abril, porque foi a data que convencionou-se chamado Descobrimento do Brasil, e mais lá na frente eu vou falar por que essa convenção, né? Mas que fique claro que 22 de abril aí é a data de convenção que indica a chegada dos portugueses e europeus à região das Américas, onde habitavam já milhares de pessoas. Então, tradicionalmente, o local, sempre que vocês virem esse símbolo aqui, é um sinal de alerta, tá? Para focar a atenção na informação. Então, o local do descobrimento, tradicionalmente, está atribuído aí a Porto Seguro, na Bahia, mas existe uma controvérsia histórica, tá? Essa controvérsia histórica sobre o verdadeiro ponto de chegada é porque alguns estudiosos, eles defendem que o Marco de Touros, no atual estado do Rio Grande do Norte, pode ter sido o primeiro ponto avistado pela esquadra, e não Porto Seguro. Essa tese aí está apoiada aí por mapas, né, descrições geográficas, dados de navegação, e embora o consenso oficial ainda atribua o descobrimento a Porto Seguro, existe esse impasse. Aqui, novamente, atenção, tá, sobre essa controvérsia, porque uma coisa que eu observei nas questões, né, vem desde meus estudos para a preparação de concurso, quando a gente analisa, né, quando a gente vai ganhando experiência com as questões, quanto mais questões você vai fazendo, você vai percebendo, né, que para fazer uma prova, para você conquistar a aprovação, você precisa, não é só o que você sabe, é entender o comando da questão. Então, é muito importante ter esse pensamento para saber discernir o que é que a questão está pedindo, tá? Então, nesse contexto aqui, se a questão estiver falando sobre a versão oficial, nós vamos focar aí em Porto Seguro, tá? Na Bahia. Que essa versão é a adotada pelo governo, defendido por historiadores clássicos, como Boris Fausto, Pedro Camon, tá? É baseada na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão, né, que fez a primeira carta. E aí, temos também a versão alternativa, falando sobre o Marco de Touros, como sendo aí o ponto inicial, né, por ter sido o ponto avistado pela esquadra, essa tese, né, apoiada aí nos mapas. E aí, o que é que acontece? Ainda existem muitas controvérsias, mas Olavo Medeiros Filho, na obra O Marco de Touros, o Descobrimento do Brasil, e Lenine Pinto, A Ilha de Vera Cruz, em A Ilha de Vera Cruz, eles defendem essa versão alternativa. Então, no comando da questão, às vezes a gente vê o nome de um autor e a gente acha que é só para lembrar, né, ali do fato, fazer uma relação, mas, na verdade, a gente precisa se atentar à perspectiva desse autor, né? Porque o comando da questão é esse, é analisar de acordo com essa perspectiva. Então, vamos ver, analisar se a versão é a questão da versão oficial, né? A versão clássica ou a versão alternativa, tá?
Então, ainda existem muitas lacunas, eles estão baseados aí, essa versão alternativa, né, nas rotas marítimas, as correntes oceânicas que levariam aí os navios ao RN antes da Bahia, a existência do Marco de Touros com a cruz da Ordem de Cristo, possivelmente deixada antes de Cabral chegar ao sul da costa. E aí a gente tem a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi um escrivão que relatou ao rei de Portugal a primeira carta sobre o Brasil, falando aí sobre a chegada de Cabral em 1500. Então, esse documento é o marco inicial da história do Brasil. E aí tem um trecho na carta que diz, né? É muito importante focar aqui também nesse aspecto, porque eles saíram em 9 de março, e aí fala o seguinte no trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele descreve aí o avistamento do Monte Pascoal. Na terça-feira, que foi 29 dias do dito mês, às 8 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista de terra, principalmente num grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Então, nós vemos aqui esse momento aí em que a frota de Pedro Álvares Cabral avista pela primeira vez o que viria a ser aí o território brasileiro, em 22 de abril de 1500, nem nomeia a paisagem conforme a tradição da época. E aqui esse trecho é uma tradução da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada a Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, e aí está na obra de Jaime Cortesão. É importante aqui, frisar a questão da data, tá? Na carta original está 29 dias do dito mês, tá? E aí convencionou-se, por isso que eu falei da convenção, né? Convencionou-se chamar de 22 de abril de 1500, porque a data mencionada no trecho, né, terça-feira, que foi de 29 dias do dito mês, corresponderia aí então a 29 de março, né, e não a 22 de abril, como frequentemente se pensa. Mas é muito importante entender essa divergência e por que ocorre, né, essa datação do evento como sendo convencionalmente atribuída aí ao dia 22 de abril. É porque a carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi feita pelo calendário juliano, que estava em uso na época. E o evento do avistamento das terras aconteceu em 22 de abril no calendário gregoriano. Então, isso se deve à diferença entre esses dois calendários que gerou esse descompasso de data. Então, o avistamento da terra é atribuído aí ao dia 22 de abril de 1500, né? A data que comemora-se aí. A data indicada na carta, considerando o calendário, tá? Então, essa divergência de datas entre o calendário juliano e o gregoriano, no contexto do descobrimento do Brasil, especificamente aí no caso do avistamento da terra de Pedro Álvares Cabral, é tratada com mais detalhes aí na obra Carta de Pero Vaz de Caminha, organizada por Jaime Cortesão, tá? Aqui é uma foto aí do Monte Pascoal visto do mar da Barra de Carre, na Bahia. E aí a gente vê aí outras obras também que trazem aí os primeiros desdobramentos, tá? E sobre isso, nós vamos falar sobre os desdobramentos da colonização portuguesa, né? Já vimos que existiam milhares de povos diferentes, então a gente precisa ter em mente que não é só questão de falar sobre indígenas de forma unificada, né? Porque existiam vários povos, e esse termo de descobrimento, né? Para os portugueses foi um descobrimento, então a gente precisa analisar a perspectiva. Na perspectiva dos indígenas, eram invasores, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, esse descobrimento, né, foi aí datado de 1500. E aí, no relato das informações enviadas por Pero Vaz de Caminha, né, inicialmente não despertaram muito o interesse de Dom Manuel I, já que descreviam aí o lugar habitado apenas por nativos e sem riquezas imediatas.
O livro História do Brasil, para quem tem pressa, ele detalha que nos primeiros 30 anos os portugueses fizeram várias viagens para reconhecer o território, né? Marinheiros desertavam, ou então eram deixados aí entre os nativos para aprender a língua e obter informações. E um detalhe importante é que, segundo Capistrano de Abreu, esse processo de contato direto com os indígenas foi essencial para os portugueses reconhecerem o território, né? Conhecer melhor a região. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, a convivência com os povos originários permitiu não só essa compreensão das línguas e costumes, mas também facilitou a exploração econômica inicial do território, principalmente através do escambo do pau-brasil. E sobre isso eu trouxe até uma foto aqui de um exemplar, né, do pau-brasil, fotografado durante uma visitação noturna do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E aí, né, durante esse período, a presença portuguesa ela era mais esparsa e descontínua. Então, não havia um projeto efetivo de colonização, a exploração era mais isolada aí, de reconhecimento, extração de recursos, né? O foco da coroa estava voltado aí para o lucro do comércio com as Índias, e isso relegou ao Brasil aí um papel secundário, tá? Mas, devido aí as pressões externas, né? A gente vê aí que houveram, como eu falei no vídeo anterior, né, as invasões francesas, né, contrabandeando o pau-brasil, que eles desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, e aí fizeram alianças com os povos indígenas, e isso foi um dos principais fatores que impulsionaram a mudança de postura de Portugal. Então, a presença constante desses contrabandistas franceses, né, interessados no pau-brasil, e a necessidade de afirmar a posse aí na terra frente às outras nações europeias. Então, a França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, realizava incursões frequentes no litoral brasileiro, estabeleciam alianças com grupos indígenas e ameaçavam o domínio português. Então, diante dessas pressões, a coroa portuguesa decidiu implementar um projeto de colonização mais efetivo, e aí foi criado em 1534 o sistema de capitanias donatárias, tá? Donatário porque inicialmente os donatários, né, eram nobres, fidalgos, que por meio da concessão, né, recebiam o direito aí de administrar o território, se comprometiam em colonizar, em defender a região com recursos próprios, tá? E aí, nesse contexto, posteriormente, né, os donatários, após essa divisão de território em grandes lotes concedidos a esses nobres, né, eles colonizar, a proposta era colonizar, o objetivo colonizar e defender o território, e posteriormente essas capitanias eram dadas aí por via hereditária, né? Seus herdeiros herdavam as capitanias. Então, a história do Rio Grande do Norte, no contexto das capitanias hereditárias, né, donatárias, que passou a ser hereditárias, no século XVI, ela apresenta um processo de tentativa de colonização que, em boa parte, não obteve sucesso imediato. Nós vamos entender esses pontos principais, mas, inicialmente, é preciso focar aqui nessa data, 1534, tá? Foi quando o rei Dom João III concedeu as terras no litoral do Brasil para a formação de capitanias hereditárias. Então, o Rio Grande, ela foi uma das capitanias designadas a 2 donatários, João de Barros, que era aí um nobre influente e comerciante ligado à Casa da Índia, foi um dos principais beneficiados por essa concessão. Lá na frente a gente vai entender o porquê. Ele tinha um grande poder, vale ressaltar, né? Junto à coroa portuguesa, especialmente nas negociações das especiarias com as Índias. E o outro donatário foi Aires da Cunha, que recebeu a outra parte da capitania. Então foram concedidas 100 léguas de costa, sendo 50 para cada um, com o objetivo de colonizar e explorar economicamente a região. Então a Aires da Cunha ficou com a outra metade, né? Mas a morte precoce dele impediu que ele tivesse sucesso na missão de colonização. E aí, falando sobre essa tentativa de colonização, nós tivemos 2 momentos, 2 tentativas
de colonização com 20 anos de diferença, tá? 2 momentos com 20 anos de diferença. Então, a primeira tentativa de colonização foi em 1535, pela liderança aí de Aires da Cunha, né? Em 1535, junto com Fernão Álvares de Andrade, que era um navegador que acompanhou a expedição. Eles tentaram colonizar, e essa tentativa falhou principalmente por causa da resistência indígena, né? Antes era só a questão de vir fazer escambo, fazer exploração, mas agora era a tentativa de colonização, de fixar no território, né? Então, os indígenas, especificamente os potiguaras, eles impediram o avanço das tropas coloniais. E aí, após essa resistência, Aires da Cunha recuou, e nesse recuo, né, durante a expedição, houve um naufrágio e a missão terminou tragicamente com a morte do Aires da Cunha. E aí, a segunda tentativa, 20 anos depois, aconteceu em 1555, onde, após a morte de Aires da Cunha, João de Barros tentou aí a segunda colonização. É importante ressaltar aqui, ó, o alertazinho aqui, é importante ressaltar que João de Barros, ele enviou seus filhos, Jerônimo e João. O João que veio, né, era filho do João de Barros, não foi João de Barros pai, foi João filho. Então, quando a gente analisar a perspectiva, a gente tem que entender que não foi, João nunca pisou aqui, o João de Barros pai, né, o donatário, nunca pisou nas terras da capitania do Rio Grande. Quem veio foi João Filho, né? Para dar continuidade aí, junto com seu irmão, a essa tentativa de colonização. No entanto, a expedição também falhou, sendo repelida pelos indígenas e com os colonizadores incapazes de conquistar a região ou explorar recursos, recuaram também, né? E aí é importante lembrar que teve a interferência francesa, porque como eles mantinham relações com os potiguaras, eles acabavam aí incentivando aí essa defesa do território, tá? E aí ameaçava a perda de controle da terra para outras nações europeias. Então, a gente tem que ver aí que durante esse período, né, os indígenas potiguaras, que pertencem ao tronco linguístico tupi-guarani, eles foram os principais grupos de resistência à colonização portuguesa no litoral do Rio Grande, e a presença desses povos foi fundamental para o fracasso das primeiras tentativas de fixação, porque além de repelirem os colonizadores, eles impuseram dificuldades à exploração do território, tá? Mas enquanto isso, né, houve um período aí de abandono aparente das capitanias, mas não foi tão abandono não, porque existia uma exploração econômica indireta por meio do escambo e autorizações. Então, ainda que a colonização efetiva não tenha ocorrido, houve uma exploração indireta, onde a família Barros manteve seu controle sobre a capitania de forma nominal, sem uma ocupação física efetiva, né? Eles concediam aí licenças, né, para a extração de pau-brasil, que era uma das principais riquezas naturais do Brasil colônia. Então, depois desse período, né, eles ficaram aí fazendo essa concessão dessas autorizações, e em 1570, com a morte de João de Barros, o controle da capitania passou para o seu filho, Jerônimo, que era o filho mais velho. Mas o modelo de capitania hereditária entrou em declínio. A coroa portuguesa estava pressionada pela necessidade de desenvolver e ocupar o território. E aí a ameaça, né, francesa foi o principal ponto aí nesse sentido. E aí, como não havia colonização, a coroa portuguesa, pressionada, né, para o desenvolvimento da capitania, a ocupação do território, começou a intervir mais ativamente nas capitanias, transformando aí, então, a capitania em capitania régia. Então, a capitania régia, ela era aí sob o controle direto do rei, tá?
E aí deu-se fim à capitania hereditária, que passou a ser capitania régia. Então foi nesse contexto. A exploração econômica ela foi incentivada mais fortemente. E aí o processo de colonização, de ocupação efetiva, ainda levou um tempinho, tá? Mas, assim, essa transformação em capitania régia, ela vai centralizar a administração colonial pela coroa portuguesa. E isso trouxe algumas consequências, tá? O início aí de uma colonização mais estruturada e organizada, a formação de um governo geral para consolidar a ocupação e defesa do território e a introdução do cana-de-açúcar e da escravidão como atividade econômica principal. Tá? Então é importante pensar nesse contexto porque a gente vai compreender melhor como se deu aí o contexto de resistência dos povos indígenas e no próximo vídeo nós veremos aí os indígenas nos sertões do Rio Grande colonial para que a gente possa aprofundar mais nesse segundo tópico, tá? Então é importante entender que ao assumir o controle direto, a coroa portuguesa ela visava organizar melhor a defesa e o povoamento da região, com mais recursos militares e administrativos, né, do que os particulares possuíam, e era uma forma de enfrentar a resistência indígena de forma mais eficaz, usando tropas, construindo fortes, né, como o Forte dos Reis Magos, que foi fundado em 1598, e enviando missionários para integrar os povos indígenas ao sistema colonial, né? Então a gente vê a centralização para expandir o controle. Então a centralização aí tinha como objetivo não apenas o controle político, mas também a conquista efetiva das terras, já que o litoral norte era estratégico contra aí invasores estrangeiros, como os franceses faziam aí, né, que estavam fazendo alianças com os potiguaras. Então, ao acabar com a autonomia dos donatários, a coroa aí pôde agir com mais força e rapidez contra as alianças indígenas francesas e promover a chamada pacificação dos povos nativos. E aí, né, agora que a gente compreendeu melhor como se deu essa criação e a transformação da capitania do Rio Grande, a gente avança para um tema fundamental da história, que é a resistência dos povos indígenas. E no próximo vídeo vamos adentrar no tópico 2 do edital, explorando aí como os povos originários enfrentaram o processo de colonização, como que eles resistiram aí às investidas portuguesas e como essa luta moldou os caminhos da ocupação do território potiguar. Então, ativa o sininho de notificações para não perder e te espero no próximo vídeo. Até lá!